Hoje nós, então, celebramos o 5º domingo depois da Páscoa. Já o tempo pascal está terminando. A próxima quinta-feira é dia da ascensão de nosso Senhor, dia de guardar, dia de preceito, onde nós relembramos a subida aos céus de nosso Senhor Jesus Cristo como vencedor da morte. Cristo veio à Terra cumprir a sua dupla, magna missão, que foi a evangelização do mundo, a redenção deste mundo e a coroação dessa obra com a sua ressurreição, mas ele anunciou de que era conveniente que ele voltasse ao Pai. Essa ideia de que Cristo veio ao mundo e que ele retornaria ao Pai, ela vem sendo insistida pela igreja nas últimas 2 semanas. A conveniência com que nosso Senhor fosse ao Pai. Hoje, a igreja concentra-se também nessa ideia, desde o ponto de vista que ele há de voltar. E assim, nós vamos atender aqui a um pedido antigo da igreja. No terceiro concílio de Toledo, a igreja insistia que no tempo de Páscoa se falasse do livro do Apocalipse. Claro que qualquer época do ano é tempo propício para a pregação do único livro profético do Novo Testamento, mas vamos prestar atenção que o porquê a igreja dá essa disposição de que no tempo da Páscoa se pregue sobre o Apocalipse. Lembre-se, a nossa ressurreição tem a sua causa e o seu exemplo na ressurreição de Cristo. Cristo é causa e exemplo da nossa própria ressurreição. É algo que nós rezamos no credo todos os dias, quando vamos começar o Santo Terço e rezamos o credo, creio que na ressurreição dos mortos. Isso é dogma da nossa fé. Todas as pessoas, justos e réprobos, ressuscitarão. Os justos para a glória eterna e os condenados para padecer em alma e corpo o seu castigo eterno. Agora vejam só, o ato redentor de nosso Senhor é para redimir a alma? Não, para redimir o homem. E o homem não é alma, o homem é alma e corpo. São as duas coisas. Então, nos acontecimentos do fim do mundo que são anunciados no santo livro do Apocalipse, que diga-se de passagem, no começo diz que é uma bem-aventurança quem ler e escutar e crer naquelas palavras. Então, esses acontecimentos narrados no Apocalipse narram o quê? O final da nossa redenção. O fim da nossa redenção, porque o nosso corpo tem que ser redimido também. Quando nós entramos na vida da graça pelas águas do batismo, a nossa alma ela fica limpa, ela fica sem nada de mancha do pecado original, mesmo que com a inclinação ao mal, que na teologia nós chamamos isso de relíquia do pecado, mas com a ajuda da graça, a nossa alma ela pode se salvar, mas o nosso corpo ainda fica condenado a quê? Aos efeitos do pecado, que é a morte, a doença, a velhice, etc. Esse corpo também necessita da sua redenção total, completa. Quando vai acontecer isso? Na ressurreição, que nós rezamos e cremos. Quando nós rezamos o credo, cremos naquilo que acontecerá, quando, onde, não sabemos bem. Mas o vínculo que há entre o livro do Apocalipse e a Páscoa é esse, porque a Páscoa que é a comemoração da ressurreição de Cristo, que é causa e exemplo da nossa própria ressurreição, que vem a ser a cume da redenção. Quando a redenção chega ao seu nível máximo, alma e corpo estão redimidos, glorificados no céu para toda a eternidade. Detalhe interessante também, que a palavra aleluia, que significa louvai a Deus com alegria, só aparece uma vez no Novo Testamento. No Antigo Testamento aparece muitas vezes, nos Salmos incontáveis vezes, mas no Novo Testamento, esse louvor a Deus, esse louvor alegre aparece uma vez só. Onde? No livro do Apocalipse. Também, nós devemos prestar atenção no seguinte. Esse aleluia, esse louvor alegre, esse louvor contente, bem-aventurado,
por toda a eternidade, já começou. É claro que já começou. Quando nosso Senhor pagou pelos pecados do mundo e todos os santos do Antigo Testamento que tinham morrido até ali, sendo o último, o bom ladrão, todas aquelas almas já chegaram no céu, estão lá contemplando a glória divina e cantando esse aleluia por toda a eternidade. Mas só tem duas pessoas que estão no céu de alma e corpo, que é Cristo e Nossa Senhora. Agora todas essas outras almas, as almas bem-aventuradas, querem cantar também esse aleluia eterno em seu corpo. Lembre-se, o nosso corpo será glorificado e adorará a Deus por toda a eternidade, nessa alegria. Lembre-se, isso principalmente para os jovens. Às vezes tem aquela tentação, o que será que vai ser o céu? Ficar rezando o tempo inteiro? Não se imagina a felicidade que teremos no céu. Todo o prazer, né, que nós podemos contemplar e imaginar, puro e casto, obviamente, aqui na Terra, não é nada comparado à felicidade que Deus tem reservado para aqueles que o amam aqui na Terra. Então lembre-se, a teologia, até mesmo a Sagrada Escritura, mantenha esse segredo de como será a felicidade na Terra, perdão, no céu, para que nós tenhamos aquele princípio. Eu sei que será uma felicidade gigantesca, mas para experimentar eu tenho que chegar ali. E para chegar lá, precisamente nós devemos ser dignos do prêmio. O Dies Irae pede, Dies Irae é aquele canto sagrado no dia dos fiéis defuntos. Ele diz, statuens in parte dextra, né? Me coloque na parte da direita, fazendo alusão àquela parte quando nosso Senhor diz que ele virá como juiz e separará os bons para a direita e os maus para a esquerda. Então, statuens in parte dextra, pedindo ser colocado ali na parte da direita, na parte daqueles que vão se salvar. E, obviamente, nós não poderíamos fazer um comentário a todas as partes do Apocalipse, mas, nas luzes do grandíssimo Santo Alberto Magno, vamos fazer um comentário rápido sobre a carta à igreja de Laodiceia. O livro do Apocalipse, ele começa com as 7 cartas. São 7 cartas misteriosas, que há muitas interpretações de que quer dizer isso, mas a interpretação mais unânime é de que são as etapas da igreja. A primeira etapa, a segunda etapa, até a 7ª, que ela é catalogada por São Alberto Magno como a era do anticristo. Vamos ler aqui primeiro o texto da Sagrada Escritura. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o que é princípio das criaturas de Deus. Conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Tomara foras frio ou quente, mas porque és morno, e nem frio nem quente. Começar-te-ei a vomitar de minha boca, porque dizes, sou rico e cheio de bens, nada tenho falta. E não sabes o que é um infeliz e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que me compres ouro provado no fogo, para te fazerdes rico e te vestirdes de roupas brancas, e não se descubra a vergonha da tua nudez, e unge os teus olhos com um colírio para que vejas. Eu, aos que amo, repreendo e castigo. Tem, pois, zelo e faze penitência. Eis que estou às portas e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei ali, cearei com ele e ele comigo. Aquele que vencer, eu o farei sentar comigo no meu trono, assim como eu mesmo venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos para escutar, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a última carta, tá, das 7, que é interpretada como a época do anticristo,
que, se nós não estamos nessa época, quando será? Eu selecionei aqui alguns pontos. Poderíamos estar aqui falando horas sobre essa carta, tem livros inteiros que falam das cartas do Apocalipse, mas eu selecionei aqui alguns temas típicos para que nós recebamos essa carta, essa mensagem de maneira frutífera, tirar boas resoluções. Diz a carta: não eres nem frio nem quente, que é um reflexo do que nosso Senhor tinha dito já. A caridade de muitos se esfriará. A caridade como virtude sobrenatural é tangível, como diminuiu no mundo. Nós saímos na rua e quem lembra de Deus? Quem lembra de Deus? Quem faz uma oração da manhã? Quem procura servi-lo em todas as coisas? A caridade do mundo se esfriou, mas de maneira inédita. Nós não podemos nos contaminar com isso. Lembrem-se, os senhores, eu também já não estou mais recluso dentro do seminário, Deus dispôs assim, mas nós, já posso dizer, que estamos aqui no mundo, nós necessitamos estar no mundo, mas lembre-se, estar no mundo não quer dizer contaminar-se com ele. E a contaminação com o mundo começa pela tibieza, começa pelo abandono, prestem bem atenção, começa pelo abandono da vida sobrenatural por causa da falta do consolo sensível. Isso é ciência. O nosso corpo, ele pede aquela, não sei se é o nome certo, o hormônio que é, mas a famosa dopamina, que nos deixa com prazer saciado. Agora, se nós procuramos saciar esse instinto com coisas passageiras, nós vamos ir de criaturas em criaturas, às vezes de pecados em pecados, até afundar as nossas almas numa vida morna, sem nenhum tipo de instinto sobrenatural. E como nós vamos lutar contra isso? Sendo homens, desde o ponto de vista valente da palavra. Por quê? Se alguém disser, já não tenho vontade de trabalhar, a pessoa vai trabalhar do mesmo jeito. Vejam, se um menino de 14, 15 anos disser, pai, tá muito bom essa história aí de obedecer o Senhor, mas não tenho mais vontade, não me sinto bem. Um bom pai faria uma bela de uma correção, então nós não podemos fazer isso para com Deus. E quando nós fazemos oração, mesmo sem o consolo, mesmo sem aqueles sentimentos, né? Me sinto bem. Aquilo lá é uma oração excelente diante de Deus. Porque Deus olha lá de cima e diz, veja só, não tem nenhum tipo de alegria sensível, mas está ali me servindo. E é assim que nós provamos que realmente servimos a Deus. E assim, Deus vai concedendo, porque lembre-se, o calor na vida sobrenatural, é o que diz nosso Senhor, não eres nem frio nem quente. O calor o que é? É um dom, é a caridade mais ardente, que não deixa de ser um dom sobrenatural, que nós devemos procurar por meio da oração, da insistência, que diz nosso Senhor, pedi e recebereis, mas não é uma vez só que tem que pedir, é insistir, insistir. Temos que ir batendo na porta até que Deus abra, que sejamos dignos que Deus nos permita entrar numa caridade mais ardente. Mas para isso tem que merecer. Vejam, outro aviso importantíssimo, a suficiência do homem. Hoje, homem em geral, homem, mulher, etc. Mas a autossuficiência da humanidade. Os homens se bastam já. Se tem dinheiro, se é rico, ou se tem fama, né, os grandes influenciadores de internet que são os novos ídolos. Veja só se não é exata a aplicação das palavras. Sou rico e de nada tenho necessidade. Então isso é que as pessoas vão mamando na sociedade, que já não há necessidade de Deus. Aí entram em absurdos como o feminismo, né, que prega a liberdade da mulher, e que a mulher seja livre, e que ela seja independente, e que ela vai e venda a sua imagem na internet por causa de dinheiro. É isso liberdade? Acaso isso é liberdade? É claro que não.
Mas é aquela autossuficiência, eu sou livre. Não, a liberdade é outra coisa totalmente diferente, totalmente diferente. Eu sempre digo, principalmente para os jovens, às vezes vem aquele amigo, entre aspas, que veio do quinto do mais além, e diz, não, mas você é católico, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, eu não quero fazer isso. Eu escolho não fazer isso. É a minha decisão, é o meu livre-arbítrio. Você pode deixar de fazer isso? Você pode deixar de ir em balada, deixar de ir nessas casas pecaminosas, deixar de beber? Eu escolho não fazer isso, você é um escravo. E esse tipo de coisa nós devemos imprimir nas nossas almas para não nos contagiarmos com as máximas do mundo. E as outras partes, eres desgraçado e miserável, eres mendigo, cego e nu. O que está falando aqui? Da vacuidade das coisas do mundo. As pessoas estão cegas para coisas tão evidentes quanto que um homem é um homem e uma mulher é uma mulher. Um escritor do começo do século passado, Chesterton, dizia: chegaremos no tempo em que teremos que provar que a grama é verde. Nós estamos nesse tempo. Nós devemos provar que a grama é verde. E é um absurdo isso. Por quê? Porque o mundo está cego. Por quê? Porque o mundo rejeitou a graça, rejeitou a Deus. Já não quer mais servir a esse Pai que nos ama. Diz nosso Senhor, já não rogarei por vós. O mesmo Pai vos ama. E como foi a prova do amor do Pai? Ter enviado a seu Filho para uma morte tão dolorosa, para a salvação das nossas almas. O inestimabile dilectio caritatis, ut servum redimenes filium tradidiste. Que diz o precônio pascal. O inestimável amor de caridade, que para remir os servos, entregou o Filho. Que é a maior prova de amor de Deus Pai que isso. E ali, o anjo, que se refere aos fiéis de Laodiceia, diz: converta-se, já estou às portas. Se me abrirem a porta, essa parte é lindíssima. Se me abrirem a porta. Nosso Senhor Jesus Cristo está às portas do nosso coração pedindo entrar. Ele não abre pelo lado de fora. Poderia, mas ele não faz isso. Ele espera que nós tenhamos a vontade de fazê-lo entrar. Agora, nós pensamos às vezes, quem renunciaria a abrir a porta de casa para nosso Senhor? Humanamente falando, acho que ninguém daqui. Mas se nós não renunciamos os nossos pecados, nós deixamos Cristo lá fora. Diz São Pio X. Quem se arrepender de quase todos os pecados mortais, mas não se arrepende de um, ainda é inimigo de Deus. As palavras de São Pio X. Ainda é inimigo de Deus. Então, é muito poético, né? Abram as portas, eu estou aqui, aí todo mundo feliz abrindo a porta para entrar no nosso Senhor. Mas realmente abrimos a porta do nosso coração? Ou seja, abrindo a porta para que entre Cristo e que saia absolutamente todo o pecado, todo arrependimento das nossas almas. Isso é prova do amor de Deus. E diz, ao vencedor, essa é a parte mais impactante. Ao vencedor, o farei sentar comigo no meu trono, assim como meu Pai me fez sentar no seu próprio trono. Agora, vamos fazer aqui uma metáfora. Um trono de um rei é um lugar para uma pessoa só. E nosso Senhor diz que vai sentar-se com ele, preste atenção, sentar-se com ele no seu próprio trono. É indigno e até esquisito pensar que dois homens adultos sentem no mesmo trono. Mas não é indigno, nem coisa que chama atenção que seja assim. Um pai com um filho no braço. Isso quer dizer, nosso Senhor, que nós devemos tornar-nos crianças, meninos, pequenos diante dele. Porque se nós nos humilhamos, ele nos toma como uma criança, coloca no seu colo e nós sentamos com ele no seu próprio trono. Assim como o próprio Cristo fez. Porque ele se abandonou à vontade de seu Pai. Se é possível que esse cálice se afaste de mim, bem. Mas se não, que se faça a sua vontade. Confiança no Pai. E somente para concluir,
Nos chama a atenção o fato de que Nosso Senhor diga para que entrar no reino dos céus devemos portar-nos como crianças. Ser como crianças, melhor dito. Ser como crianças. E no final das contas, se nós paramos para pensar, sem ofensas aos presentes, as crianças. As crianças são sujas, são bagunceiras, não querem tomar banho, não querem escovar os dentes, são birrentas, fazem capricho, etc. Mas a qualidade da criança é ter aquela confiança no seu pai, que diante de qualquer perigo, ela sente-se protegida quando é levantada pelo pai. Quem nunca sentiu, quando criança, medo de escuro, ou de cachorro, ou qualquer coisa assim, e quando o pai da gente pegava a gente no colo, era como se todo o mal possível desaparecesse. Essa é a confiança que nós devemos ter em Deus Pai. Que em seus braços nós não podemos sofrer mal algum. Que Nossa Senhora, que é quem nos levanta e nos coloca nas mãos de Deus, nos dê a graça de ser na parte, aqueles da parte da direita, né? Aqueles que estarão bem-aventurados por toda a eternidade no céu. Ave Maria Puríssima. Pai, do Filho e do Espírito Santo.